A CPI do tráfico de pessoas do Congresso Nacional esteve hoje em São Paulo para ouvir o depoimento do travesti conhecido como Rana, preso no mês passado. Ele é acusado de comandar uma quadrilha de exploração sexual que trazia vítimas de outras regiões do país para o sul e sudeste. Muitos travestis trabalhavam na região de Jundiaí, onde Rana teria cometido vários crimes, segundo a polícia. Para os deputados, não há dúvidas do envolvimento de Rana na rede ilegal. O depoimento levou quase 2 horas. Giovanni Monteiro Cardoso, conhecido como Rana Maiorana, respondeu às perguntas dos deputados federais. Negou que fizesse tráfico de pessoas, mas para a CPI, o travesti, que atua em várias cidades do interior de São Paulo, é responsável por uma das 3 redes de prostituição identificadas no Brasil. O crime começa em regiões vulneráveis do norte, nordeste e centro-oeste do país e acaba em fronteiras, no sul e sudeste, principalmente em São Paulo. São homossexuais que são rejeitados no âmbito da família, sem dinheiro, sem grupo social sólido, sem relações sociais muito pequenas e que muitas vezes se deslocam para um centro mais dinâmico no sentido de tentar a vida. E nesse tentar a vida, tudo lhe é possível, inclusive a transformação corporal, o mercado da prostituição e muitas vezes as pessoas que lhe acolhem são os seus algozes. Rana foi presa há 3 semanas em Bragança Paulista, com um namorado e 2 seguranças, um deles armado. De acordo com a polícia, a investigação começou depois que Giovanni foi identificado como assassino de um outro travesti em Cabreúva, para assumir o controle da prostituição dos travestis da cidade. Rana levava uma vida de luxo, tinha 3 carros, um deles blindado. É suspeita de trazer jovens do Pará, Amapá e outros estados para se prostituírem em São Paulo. Para a polícia, nos últimos meses, a rede de exploração tinha mais de 100 pessoas. O bando cobrava pelo abrigo e dava proteção. De segunda a quarta é 50, dia de quinta, sexta, sábado e domingo era 150 ou 200. Então, é multa por cima de multa. Por quê? Porque muitas das vezes você não consegue fazer os 150. E se você não dá os 150, no caso, ela pega e multa em você em mais, e aí multa em mais, e aí a conta vai aumentando, aumentando, aumentando. Giovanni tinha várias casas em diversas cidades do interior, onde mantinha os travestis sob cárcere. Alguns recebiam silicone industrial no corpo para ficar com a aparência feminina. Quanto pagava para você? R$100 por litro. Por litro? É o normal que eles colocam? Sabe se colocam 1 litro? Não, costuma cobrar 2, 3. 2, 3 litros. O que você usa? A seringa, agulha, anestésico. Quem fornece? Os deputados apuraram que o tráfico humano pode estar relacionado a escolinhas de futebol, agências de modelo, trabalho escravo e adoção ilegal. Segundo a CPI, a exploração sexual responde por mais de 70% dos casos. A CPI do tráfico de pessoas deve ser encerrada em 6 meses. Mas antes disso, na abertura dos trabalhos da Câmara Federal, o presidente da CPI pretende enviar ao plenário uma atualização das leis que combatem a exploração sexual no país. O tráfico de bens, o tráfico de mercadoria, muitas vezes, em alguns casos, ele tem o peso da lei maior do que o tráfico daquilo que é considerado o bem jurídico maior, que é a vida humana. Então nós precisamos inverter isso. O crime contra a pessoa precisa ser mais significativo, ter mais importância para a sociedade do que o crime patrimonial, do que o crime, muitas vezes, de um objeto ou de uma mercadoria. Olha, segundo a CPI, o estado de São Paulo, principalmente a capital e o entorno dela, incluindo o Jundiaí, são os principais destinos dos traficados para a exploração sexual. E o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais praticam este crime. Ao todo, são mais de 3 milhões de pessoas escravizadas sexualmente em todo o mundo.